Vamos a mais uma aula de matemática. O tópico de agora são conjuntos, operações, conjuntos numéricos e intervalos. Eu sou a professora Adriana Clara Hamazaki. Então, qualquer dúvida sobre a aula de agora, escrevam para mim por e-mail para adrianahamazaki@tadominado.com. Vamos começar? Então, vamos falar de mais operações de conjuntos. Diferença de conjuntos. Dados dois conjuntos A e B, chama-se diferença entre A e B o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Em matematiquês, A menos B é todo elemento X tal que X pertence a A, mas ele não pertence a B, porque eu tirei o B dele, certo? Vamos a exemplos. Eu tenho um conjunto com os elementos A, B e C. Então, eu vou retirar estes elementos dele, mas eu só vou retirar se tiver. É como se fosse uma lista de mercado, tá? Então, elemento B, eu vou tirar. Eu tenho o elemento B, então eu tiro. Elemento C, eu vou tirar, então eu tiro. O D não tem, eu não tiro. O E não tem, eu não tiro. Quem sobrou? O A. Então, A menos B, sobrou o elemento A, certo? ABC menos BC. Então, o B, eu consigo tirar o B. O C, consigo tirar o C. Sobrou o A. AB menos CDE. Não tem nenhum elemento, então eu não consigo tirar ninguém. Fica o próprio conjunto AB. ABC, eu vou tirar o A, vou tirar o B, vou tirar o C. O D e o E não tem, eu não tiro. Só que não sobrou nada. Então, conjunto vazio. Então, complementar de B em A é outra operação, que na verdade é uma diferença também. Dados dois conjuntos A e B, tais que B tem que estar contido em A, senão não é possível fazer o complementar. Chama-se complementar de B em relação a A o conjunto A menos B. Por quê? E é este símbolo. Complementar de A, a gente usa o tracinho em cima. Significa o quê? Eu vou complementar B em relação a A. Então, o que falta para o B ficar igualzinho ao A, certo? Então, é A menos B. Exemplos. Se eu tenho o conjunto A com os elementos A, B, C, D e o conjunto B com os elementos C, D. O complementar de B em relação a A vai ser o AB. Por quê? Eu tenho CD. CD está aqui. Então, eu vou fazer o conjunto A menos o conjunto B. Falta o AB para o conjunto B ficar igual, certo? Eu tenho os elementos A, B, C, D, que é igual ao B. Eles são iguais. Complementar de B em relação a A. O que falta para o B ficar igual ao A? Nada. Eles já são iguais. Então, conjunto vazio é o complementar. Conjunto A, elementos A, B, C, D. O conjunto B é um conjunto vazio. Então, qual é o complementar de B em relação a A? O que falta B para ficar igual ao A? Faltam todos os elementos, quer dizer, todos os elementos, o próprio conjunto A. Aqui, conjunto A tem os elementos A, B, C, D. E o conjunto B tem os elementos C, D, E. Qual é o complementar de B em relação a A? Não existe. Por quê? Tá vendo? O conjunto B tem que estar contido dentro do conjunto A. Aqui eu tenho C e D, mas eu não tenho o E. Então, não tem como o B ficar igual ao A. O A não tem o E. O conjunto B não está contido no conjunto A. O B não está contido no A. Por isso, não existe. Então, vamos a exercícios. Seja os conjuntos A, B, C, D e C, D, E, F, G. E o C, D, G. Determinar. B menos A. Então, eu vou pegar o B e eu vou retirar os elementos de A aqui, certo? Então, eu vou retirar o A daqui, não tem. Vou retirar o B, não tem. Vou retirar o C. Vou retirar o D. Quem vai sobrar? E, F, G. Então, E, F, G. Agora,
A união com C menos o conjunto B. Então, aqui, primeiro eu vou fazer essa união. A com C vai ficar os elementos A, B, C, D, G, certo? Juntando o A com o C, menos o B. Quem vai ser igual? Vamos lá. Vou tirar o C. Vou tirar o D. O E não tem, não dá para tirar. O F não tem, não dá para tirar. Vou tirar o G. Resposta: elementos A e B. Ó, A menos a interseção de B e C, certo? Vamos pôr o conjunto A aqui. A, B, C, D, menos a interseção de B e C, quer dizer, os elementos em comum. O C não está nos dois, o D está. O E não está, o F não está, o G está. Quer dizer, é o próprio C, né? Então, vou tirar o D, ó, porque tem o D. O G não dá para tirar. Então, minha resposta A. Puxa vida, essa canetinha aqui, ela não gosta de mim. B e C. Certo? Ó, complementar de B em relação a A. Ó, B em relação a A. Não vai existir, porque o B não está contido no A. Olha, os elementos E, F, G não estão no A. Então, não existe. Opa, coisa feia. Não existe. Pois B não está contido em A. Letra feia, né? Vamos lá. Ó, C complementar de B. Então, eu tenho aqui o C. O que falta no C para ele ficar igual ao B? Então, eu vou fazer B menos C. E aqui dá para fazer porque o C está contido dentro do B, certo? Então, ó, falta o C, o D ele já tem, falta o E, falta o F e o G ele já tem. Está dada a resposta. Vamos aos conjuntos numéricos, né? Nós temos o conjunto dos números naturais, né, que é 0, 1, 2, 3, que são os números que nós usamos para contar, para representar quantidades. O N com asterisco, ó, significa o quê? Que eu excluo o zero. Então, ó, são os naturais não nulos. Temos o conjunto dos inteiros, que são os números negativos, o zero e os números positivos. O Z com asterisco, também eu retiro o zero, ficam só os números negativos e os números positivos. Lembrando que o zero é neutro, ele não é nem positivo e nem negativo. Então, fica o Z com asterisco, são os inteiros não nulos. Gente, aqui é o conjunto dos inteiros. Isso daqui não são o conjunto dos naturais. Então, a gente pode dizer que os naturais, o conjunto dos naturais está contido, ó, no conjunto dos inteiros. Tá? Nós temos ainda mais uma classificação. Os Z+, são os próprios naturais, porque os Z+, eu chamo de inteiros não negativos, certo? Não são os inteiros positivos, são os não negativos. Por quê? É o zero e os positivos. Os Z- são o zero e os negativos, então eles são chamados de inteiros não positivos. Conjunto dos racionais, tá? Todo elemento que eu consigo escrever na forma de A sobre B, que é na forma de fração, onde o A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros não nulos, isto é, não dá para ser zero no denominador, o numerador pode. Então, quem são? Menos 5 meios, o menos 1, porque ó, os números inteiros é como se tivesse sobre 1, o próprio zero, ó, sobre 1, 4 sobre 1, é uma maneira de escrever na forma de fração. Então, ó, nós temos o conjunto dos naturais, está contido dentro dos inteiros. E os inteiros estão contidos dentro dos racionais. Acabam sendo subconjuntos. Com o asterisco,
é o conjunto dos naturais menos o zero, que nós chamamos de números racionais não nulos. Mesma coisa dos inteiros. Q mais, racionais não negativos, que é o zero e os positivos. Q menos, racionais não positivos, que seriam os negativos mais o zero. E o conjunto dos reais. Quem são os conjuntos dos reais? Chama-se conjunto dos números reais R. E é aquele formado por todos os números com representação decimal, racionais, e as decimais não exatas e não periódicas, que são chamados de irracionais, porque as dízimas periódicas nós conseguimos transformar em frações, mas tem determinados decimais não periódicos que não dá para transformar em fração. Tá? Alguns exemplos de racionais. Raiz quadrada de 2. Que não se repete, não há um período, tá? No número decimal. O número π, o número e, que é o algarismo neperiano. No início até parece que ele vai ficar 182,818, mas aí fica 4905. Raiz cúbica de 6, certo? Então, nós temos os naturais. O conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros, que estão contidos dentro dos racionais. Os irracionais é um outro conjunto que não está dentro. E os reais acabam sendo a união dos dois. Então vamos ver. Quais proposições são verdadeiras? Vamos lá. O N está contido dentro dos racionais? Verdade. Porque os números naturais dá para escrever, por exemplo, 2 sobre 1. Os inteiros estão contidos dentro dos racionais? Estão. O zero pertence aos racionais? Pertence. Posso escrever 0 sobre 7, por exemplo. 517 pertence aos racionais? Pertence, que é como se fosse sobre 1. Aqui, como eu disse, poderia ser sobre 7. 0,474747 pertence aos racionais? Pertence, que é uma dízima periódica. Nós conseguimos transformar dízimas periódicas em frações. 4 sétimos, 11 terços, está contido nos racionais? Estão, são frações. O 1 pertence aos conjuntos dos racionais menos os inteiros? Não. Por quê? É um número inteiro. Então, se eu retiro o 1, se eu retiro os inteiros, sobram apenas as frações que não dão inteiros. Então, o 1 não está contido, não pertence. 2 sétimos pertence aos racionais menos os inteiros? Pertence, que são as partes, não são os números inteiros. 14 meios pertence aos racionais menos os inteiros? Não, que 14 meios não vai dar 7. 7 é um número inteiro, se eu retirei, ele não pertence. A gente tem que simplificar para ler. R pertence aos racionais. Então, o oposto de R também pertence aos racionais? Pertence, que a gente tem os positivos e os negativos. 3 pertence aos reais? Pertence. Lembra, os naturais está contido dentro dos reais. Os naturais, falei demais, né? Os naturais estão contidos dentro dos reais? Estão. Meio pertence aos reais menos os racionais, menos as frações? Não. Aí vão ficar só os inteiros e os irracionais. Raiz quadrada de 4 pertence aos reais menos os racionais? Não, porque raiz quadrada de 4 é racional, porque dá 2, ou menos 2. Não dá um número decimal infinito. Agora, raiz cúbica de 4 pertence aos reais menos os racionais, que seriam os irracionais? Pertence, porque essa vai dar uma dízima não periódica. Aqui, 3 raiz de 2 sobre 5 raiz de 2 pertence aos racionais? Pertence, porque eu não posso simplificar, fica só 3 quintos. 3 quintos pertence aos racionais. Certo? Intervalos. Por que nós estudamos os
conjuntos numéricos. Que intervalos são trechos de conjuntos numéricos, ó. São subconjuntos dos reais, determinados por desigualdades. Então, ó, sendo A pertencente aos reais e B pertencente aos reais. Neste caso, estamos sempre trabalhando com A menor que B. Então, nós temos intervalo aberto de extremos A e B. Ó, significa o quê? Eu posso escrever assim, que eu estou representando o intervalo, ou dessa maneira, né? Aqui eu posso dizer que por extenso, que eu estou determinando qual é o intervalo, e aqui por lei de formação. Então, ó, x pertence aos reais, tal que o x está entre A e B, quer dizer, ó, o x ele é maior que o A e menor que o B. Então, ó, é qualquer número entre A e B, certo? Então, exemplo, ó, aqui, o intervalo entre 2 e 5. Como o colchete está para fora, as minhas bolinhas vão ser abertas, porque é qualquer número entre 2 e 5, mas o próprio 2 e o 5 não entram, né? Porque, ó, é maior que 2, não é maior e igual a 2, certo? Então, 2,7489110, digamos assim, ele está aqui. Intervalo fechado significa o quê? Ó, x maior e igual a A e x menor e igual a B. Então, ó, qualquer número entre A e B, incluindo A e B. Então, ó, os colchetes são para dentro. Então, ó, neste caso, x pertence aos reais, está o quê? X pode ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 4. Então, qualquer número entre menos 1 e 4, incluindo eles. Intervalo fechado à esquerda. Então, nós vimos os dois abertos e os dois fechados, mas eles podem se alternar. Ó, fechado à esquerda. Então, é entre A e B, incluindo A. Exemplo, x, ó, maior ou igual a 1/5, então o colchete é fechado aqui em 1/5. Até 7, ó, menor que 7, é aberto. No intervalo, a gente representa assim. Intervalo fechado à direita. Ó, ele vai ser menor ou igual a B, a A só maior. Então, bolinha fechada no B, bolinha aberta no A. Então, ó, x maior que menos 3, mas não é igual. Então, ó, meu colchete aberto. E vai até o menos raiz de 2, ó, fechado. Então, ó, de menos 3 a menos raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4, tá? Então, entre menos 3 e menos 1,4. Intervalos infinitos é quando você só tem um extremo, o outro não. Então, ó, x menor ou igual a A. Então, ó, bolinha fechada no A e eu vou até o infinito negativo. Como a gente sempre vai falar do intervalo na ordem crescente, eu coloco do menor número para o maior. Por isso que é menos infinito aberto, porque eu não sei onde ele está, até o A fechado, porque a bolinha está fechada. Então, exemplo, ó, x menor ou igual a raiz de 3. Ó, menor ou igual a raiz de 3. Agora, só menor. Então, a bolinha aberta. Então, exemplo numérico, ó, x menor que menos 5. Então, ele vem do menos infinito até o menos 5, só que colchetes abertos. Então, bolinha aberta no 5. Agora, x maior ou igual a A. Então, ó, bolinha fechada no A e ele vai embora para o infinito, positivo. Então, exemplo numérico, ó, vai dos 7/3 até o mais infinito. Então, ó, colchete fechado. Então, o x, ele é maior ou igual a 7/3. Ó, a representação geométrica no intervalo. Aberto, x maior que A. Então, exemplo numérico, maior que 100. Ó, colchete aberto no 100 vai até o mais infinito. Então, bolinha aberta no 100 e vai até o mais infinito. Então, vamos aos exercícios. Sejam os conjuntos A, B e E. Então, o conjunto A, ele é intervalo fechado do 1 até aberto no 6. O B, aberto do menos 4 até fechado no 2. O E, fechado no menos 2, fechado no menos 4, desculpa. Então, como que a gente faz? Aqui, B união com E menos o A. Então, primeiro,
fazemos os traços para cada conjunto, para cada intervalo. Colocamos essas linhas pontilhadas para marcarmos em ordem crescente os extremos dos intervalos. Então, ó, o menos 4, menos 2, menos 1, 2, 4 e o 6, que são os extremos aqui dos intervalos. Vamos marcar aqui o intervalo B, que é aberto no menos 4, vai até fechado no 2. Ó, aberto no menos 4, vai até fechado no 2. O E, fechado do menos 2 até o 4. Ó, fechado no menos 2 até o 4. Então, B união com E, nós vamos juntar. Então, juntando, vai aberto do menos 4 até fechado no 4. Ó. Agora, para tirar o A, vamos marcar o conjunto A aqui, que vai do menos 1 até o 6 aberto. Ó, menos 1 fechado até o 6 aberto. Se eu vou retirar daqui, ó, eu vou retirar o menos 1, vou retirar todo este intervalo aqui e vou retirar o 4. Quem vai sobrar do menos 4 até o menos 1, ambos intervalo aberto. Então, solução vai ser, ó, do colchete, né? Intervalo aberto do menos 4 até intervalo aberto do menos 1. Essa que é a minha resposta. Vamos fazer mais um. Ó, B menos A menos A interseção com B. Então, mesma coisa, eu tenho as linhas para os intervalos, vamos marcar as extremidades, né, em ordem crescente, então menos 4, menos 2, menos 1, 2, 4 e 6, e vamos marcar os intervalos. Primeiro do E, que vai ser E menos essa interseção. Então, de novo, o E, ele é do menos 2 fechado até o 4 fechado, ó, do menos 2 ao 4. O A, ele vai do menos 1 fechado até o 6 aberto, menos 1 fechado até 6 aberto. O B, do menos 4 aberto até o 2 fechado, ó, menos 4 aberto até o 2 fechado. A interseção B, quer dizer, só o que eles têm em comum. O menos 1 pertence ao A e também pertence ao B, então vai ser bolinha fechada. O 2 pertence ao A e pertence ao B, então vai ser bolinha fechada e este intervalinho aqui, ó, do menos 1 ao 2. Agora, nós vamos pegar o E menos essa interseção. Então, ó, eu vou tirar o menos 1 e vou tirar o 2, eu vou tirar este pedaço. Então, vai ficar do menos 2 fechado até o menos 1 aberto, do 2 aberto até o 4 fechado, ó, porque eu retirei este trecho daqui. Então, solução, ó, fechado do menos 2 até o menos 1, ele fica aberto, união, aberto do 2 até o 4, fechado, ok? Vamos a mais um exercício. Sendo A o intervalo fechado de 0 até 5 aberto e o B o intervalo de 1 a 3, ambos abertos. Calcular o complementar de B em relação a A. Então, mesma coisa, vamos escrever os intervalos aqui, mas para isso nós precisamos colocar em ordem crescente as extremidades. Então, ó, na ordem crescente, né? 0, o 1, o 3 e o 5. Bem, o conjunto A, ele vai do 0 fechado até o 5 aberto. Então, do 0 fechado até o 5 aberto. Tá aqui. O conjunto B, ele vai do 1 ao 3, daqui até aqui, abertos, ambos. Então, complementar acaba sendo B menos A, quer dizer, desculpa, A menos B, que eu quero complementar de B. O que falta para o B para ficar igual a A? Então, A menos B. Então, ó, eu não tenho 1, então eu não vou retirar 1, mas eu vou retirar todo esse espaço aqui, ó. Eu não tenho 3, então eu não vou retirar o 3. Então, a minha resposta vai acabar sendo de 0 a 1 e de 3 a 5. Então, ó, de 0 a 1, bolinha fechada, porque eu não tirei o 1. De 3 a 5, 3 bolinha fechada, que eu não retirei o 3. E o 5 permanece de bolinha aberta. Então, a minha resposta, ó, intervalo fechado, de 0 a 1, união
fechado do lado esquerdo do 3 até o 5. Bem, a aula agora, desta aula acabou. Então, as referências, me baseei no livro de matemática do Dante, volume único, no Matemática Completa do Giovanni do Bongiorno, volume 1, de Fundamentos da Matemática Elementar, que é do Iese e do Murakami, volume 1 também, e Matemática, Conceitos, Linguagens e Aplicações do Paiva, volume 1. Bons estudos e lembrando, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail adrianahamazaki@tadominado.com, que aparece no primeiro slide da aula. Bons estudos!